Olá, tudo bem? Pastor Chicão aqui de novo. Quero te fazer uma pergunta e quero conversar um pouco com você sobre essa questão. Qual é a sua história? Qual é a história que será contada da nossa vida, da minha vida e da sua? Tem uma personagem bíblica que eu gosto muito. Tinha uma história de vida difícil, mas teve a sua vida mudada. Uma história que passou a ser bonita. Uma história que passou a ser contada. Essa personagem é Raabe. Josué capítulo 6, versículo 25, a parte final diz assim: E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Quem era Raabe? Segundo esse mesmo Josué, no capítulo 2, versículo 1, a parte B, Raabe era uma prostituta. É interessante notar que o escritor bíblico, ele não tenta salvar a reputação de Raabe. Ele simplesmente conta a história de Raabe. Eu estive pensando de uma forma geral, o que a minha história e a sua história têm em comum? E eu cheguei à seguinte conclusão: o que a história de todo ser humano tem em comum é o fato de que todos nós somos pecadores. Isso mesmo. Davi disse no Salmo 51, verso 5: Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Segundo a Bíblia, que é a palavra de Deus, uma coisa que a história de todo ser humano tem em comum é que nós somos pecadores. No dia em que eu nasci, 9 de junho de 1978, a minha história começou a ser escrita. A sua história começou a ser escrita no dia do seu nascimento. Não existem histórias idênticas. Podemos até ter alguma coisa em comum, mas nunca histórias idênticas. Cada um tem a sua história. A sua história, ela é única. Tenho certeza que, como a de qualquer ser humano, a sua história tem capítulos bonitos e também tem capítulos que, se você pudesse, você excluiria do seu livro de memórias. Capítulos que você gostaria que não existisse. Sabe qual é a grande verdade? É que nós temos uma história, eu que estou aqui gravando esse vídeo, e você que está aí agora assistindo, nós temos uma história que ainda está sendo escrita. No dia em que nós morrermos, ela terminará de ser escrita neste mundo, porém, ela continuará além túmulo. E a continuidade de nossa história, nós podemos escolher. Se até hoje você não teve escolha, hoje você terá. Como a sua história está sendo contada? A nossa história é e será contada a partir das nossas escolhas. Até aquele momento, se você ler o livro de Josué, você vai perceber o que estava acontecendo. Os espias tinham ido espiar a terra que havia sido prometida ao povo de Deus, e eles entram na casa de Raabe, a prostituta. Até aquele momento, a história de Raabe era a história de uma prostituta. Mas isso estava perto de mudar. E por que mudaria? Sabe por quê? Porque Raabe ia fazer uma escolha. E a escolha que Raabe fez foi a escolha de ficar ao lado de Deus. Hebreus 11:31, já lá no Novo Testamento, diz assim: Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. A fé de Raabe, ela é louvada. Raabe manifestou a sua fé nas promessas de Deus quando ela ajuda os espias
Josué 2:9, a parte A diz assim: e disse-lhes: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Veja bem, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Ela fez uma escolha, estar ao lado de Deus. E por sua escolha correta, Raabe então encontrou um lar permanente entre o povo de Deus. Ela tornou-se parte da grande história da salvação. Como é que a sua história está sendo contada? Eu sei como a minha história está sendo contada. E pode ter certeza, a minha história tem capítulos que, se eu pudesse, eu apagaria, eu arrancaria as páginas e jogava fora. Mas não posso, é a minha história. Sabe, a vida me ensinou que na vida, durante esse percurso, durante esse caminho, nós sempre teremos a oportunidade de fazer escolhas. Sempre. Quase sempre nós escolhemos aquilo que nos será mais prazeroso, aquilo que nos trará algum benefício. A sua história tem sido escrita de que forma? Não esqueça, as suas escolhas determinam a sua história. Por causa da escolha que Raabe fez, ela salvou a si mesma e salvou também a sua família. Raabe morreu, mas a sua história continua sendo contada. Veja bem, meu querido, não carregue dentro de você o sentimento de que para você não tem mais jeito, ou que para fulano não tem mais jeito. Raabe estava disposta a desistir do pecado e a obedecer a Deus. Para quê? Para ter parte com o seu povo. Raabe foi sincera e foi inteligente. Eu repito muito isso, às vezes o que nos falta em relação a Deus é honestidade. Honestidade para nos colocarmos diante de Deus como nós realmente somos. Raabe não somente foi perdoada, como foi exaltada a posição e honra. Foi sim. Hebreus 11:31 fala de Raabe. Esse texto é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Veja bem, a história é sua. A ninguém interessa a forma como você viveu até agora. O que eu posso te garantir? Eu posso te garantir que a sua história pode ser mudada. Deus mudou a história de Raabe. Deus mudou a minha história. E Deus também pode mudar a sua história. Talvez a sua vida esteja como a vida de Raabe, sem saída, perto de ser destruída. Você já não sabe mais o que fazer, você não sabe para onde ir. Mas uma escolha certa pode colocar o seu nome na história do povo de Deus. Sabe? Talvez você esteja sendo julgado. As pessoas julgam e condenam. Mas ela não sabe o que se passa no seu coração. E a Bíblia diz em 1 Samuel 16:7 que Deus, Ele está preocupado com o seu coração. Deus vê o coração. E hoje Deus olha para você e te diz: fulano, eu quero o seu coração, cara. Eu quero a sua vida no meu altar. A sociedade pode te ver e pode te enxergar como alguém que não tem mais jeito. Mas eu vou te dizer, é você quem escolhe ter uma vida diferente ou não. É você quem escolhe ter uma história diferente de agora em diante ou não.
Ninguém mais pode fazer isso por você. O que Deus podia fazer, Ele já fez. Enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para dar a você a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de se voltar para Deus e de ter a sua vida transformada. A escolha é você quem faz. Deus mudou a história de Raabe através de uma escolha correta que ela fez. E Deus quer fazer o mesmo com a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Entregue-se hoje a Jesus. Converse com Deus agora. Fale: Deus, eu quero que o Senhor mude a minha história. Deus te abençoe. Um grande abraço do seu pastor e amigo Chicão.